Nós estamos vivendo numa geração que está todo mundo preocupado em ter. Essa é a geração do ter em vez de ser. Tô voltando da academia agora, tive uma reflexão. O mundo materialista que a gente está vivendo, tá todo mundo correndo atrás de carro, de moto, de dinheiro, porque enquanto eu não tiver dinheiro eu não vou ser feliz. Enquanto eu não tiver uma casa eu não vou ser feliz. Enquanto eu eu não tiver sucesso, eu não tiver fama. E a gente tá nessa busca aí, pessoas com 30, com 40, com 50. Nossa, eu vi meninos de 10 anos, de 8 anos de idade falando de dinheiro, porque a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que mudar nossa mentalidade, sendo que estão na etapa ainda de brincar, de aproveitar o melhor da vida. O mundo tá todo ao contrário. Junto com isso, eu vi o vídeo do Felca essa semana e aquilo mexeu muito comigo. Eu comecei a me perguntar: que mundo é esse que a gente está vivendo? Eu falei assim, eu não vou gravar um vídeo sobre isso não. Não faz sentido. Só que isso começou a me incomodar demais. Tipo, demais mesmo, porque eu comecei a pensar em pais. Olha o que está acontecendo na nossa vida. Pais trocando a infância do seu filho para ter. Pais não deixando seus filhos brincarem para ter dinheiro, pais ferrando com a vida dos seus filhos, expondo seus filhos para poder ter, sendo que uma pessoa dessa vai crescer sem identidade, vai crescer sem saber quem ela é. Os valores da vida vão parecer assim, se eu tiver dinheiro, se eu tiver fama, eu vou... Cara, apesar que uma criança dessa, ela não tem nem noção. Só que imagina um adulto que cresceu sendo exposto, que cresceu num mundo totalmente desconexo, um mundo totalmente, um mundo de fantasia, onde você só vê números. E aí você não sabe, qual é a sua identidade? O que eu sou bom? Como foi a minha infância? Quais memórias essas crianças estão tendo? E eu não tô falando só das crianças, eu tô falando de pessoas. De hoje, todas as pessoas estão vivendo nessa crise. Vou até subir aqui, olha que lugar legal. E qual foi a última vez que a gente viu pessoas sentando numa praça para poder conversar, para poder apreciar o momento? Nossa, e eu não tô falando só sobre, eu nunca fiz isso. Não, eu tô dizendo porque eu também passei por isso. Teve uma fase que eu tava fascinado, preocupado com dinheiro, pensando só em dinheiro, pensando em dinheiro, e eu parei de viver para poder guardar dinheiro. Olha a loucura! Eu entendo que tem fases, mas eu literalmente fiquei 2 anos da minha vida. Não, é porque a gente tem que guardar dinheiro, a gente tem que guardar dinheiro, porque tem que investir, porque tem que fazer isso. Tem que investir sim, tem que guardar dinheiro. Mas também não dá pra gente não viver, porque tem coisas na vida que não pagam. Sentar, olha esse lugar, gente. Olha a paz. Queria mesmo que vocês sentissem a paz que tá aqui, tá batendo um ventinho tão bom. E eu tava fazendo o quê? Eu tava perdido no ter. Foi quando eu despertei minha consciência. Imagina, igual uma árvore. Imagina uma árvore. Uma árvore, se ela cresce, essas crianças, essas pessoas, esses adultos que estão crescendo só com valor de dinheiro, eles crescem e vão crescendo, 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 só que sem raiz. Aí na primeira crítica, essa pessoa se abala. No primeiro julgamento, essa pessoa, cara, desmorona. E aí os likes começam a diminuir. Já fica, mano, o que tá acontecendo comigo? O que eu tô fazendo de errado? A identidade dessas pessoas estão voltadas pro dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou os likes, eu sou as curtidas, eu sou os comentários. E quando você coloca a sua identidade nisso, você não sabe quem você é. Se você perde os likes, se você perde as curtidas, você não tem uma raiz, e a raiz é a sua identidade.
Então saiba quem você é. Se pergunte assim, como Deus me vê? Como Deus me vê? Eu vou começar agora a me enxergar como Deus me vê. Vai ler na Bíblia. Você é amado. Você é amado por Deus. Então por que você está procurando a aprovação das pessoas? Porque o seu valor tá... Porque o Ellison, se eu não tiver um carro, as pessoas não vão olhar pra mim. O Ellison, porque se eu não morar naquela casa, as pessoas não vão olhar pra mim. Que loucura é essa? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? A gente tá vivendo um mundo onde quem fala de Deus tá errado. Quem fala de Deus é porque quer passar os outros para trás, é porque é crentinho, porque não vive, porque... E aí a pessoa que vive na droga, que vive em festa, que vive, tipo, cara, perdido, só num mundo, cara, um mundo de fantasias, um mundo de proibição, um mundo... Isso é certo. Os valores estão começando a ser trocados. A minha namorada comentou esses dias que teve um vídeo na internet, um caso assim de parece que os caras do Uber, alguma coisa assim, saiu uma notícia que eles estavam tipo, o motorista, ele dizia no aplicativo que não tinha pago, só que ele já tinha cobrado, aí a pessoa dava o dinheiro. Então a pessoa tava pagando 2 vezes, estava sendo descontado do cartão, mas ele falou, não foi pago não. Aí a pessoa não conferia e pagava no dinheiro. E tá tudo bem, ué. O Uber tá dizendo que não foi pago, a pessoa paga. Aí a gente foi ver os comentários, e nos comentários eles estavam assim, mas que pessoa burra. Nossa, mas também, em vez de verificar, por que não verificou? A culpa é dela. Em vez de colocar a culpa no motorista que tá passando a perna, as pessoas estão julgando a pessoa que não verificou. Que mundo é esse que estamos vivendo? Cara, a gente precisa acordar. A gente precisa levantar pessoas, ter mais consciência. Consciência, tipo, cara, eu conversando com as pessoas, eu tô começando a ficar cada vez mais preocupado, porque é só pensando em dinheiro, ou tipo, às vezes nem pensando em nada, só deixando a vida levar. Tipo, eu só vou trabalhar, chego, como, durmo, acordo, como, durmo, acordo, como, durmo, acordo. E já era trabalho, só isso. E a vida é muito mais que isso. A vida é sobre raiz, é sobre identidade. Procure saber quem você é. Vá procurar a palavra. Cara, conheça Jesus Cristo. Eu não tô falando de religião. Eu tô falando de conhecer Jesus Cristo. Você conhece a história de Jesus Cristo? Faz só essa tarefa. Procura lá o livro de João. Só faz isso, só isso. Lê o capítulo de João. Welles, mas eu não entendo muito bem a Bíblia, tipo, as palavras são muito difíceis. Então, pesquisa aí um aplicativo chamado Bíblia NVI, que é uma nova versão internacional, se eu não me engano é isso. E as palavras, a tradução ela é mais simples, voltada para o vocabulário de hoje. Eu tô lendo essa, inclusive, é bem mais fácil de entender. Lê o capítulo de João, entenda o que Jesus Cristo fez. Entenda a história de Jesus Cristo. Porque eu não conhecia, até setembro do ano passado eu não conhecia a história de Jesus Cristo. E é uma história linda, baseia em modelo de Jesus Cristo. Assim você vai começar a entender quem você é. Depois disso, cuide do seu corpo. Ué, mas por que cuidar do corpo? Porque o corpo é a sua máquina. O corpo é onde você mora. O corpo é onde você se locomove pelo mundo. Ó, passa um comboio lá atrás, ó. Vem aqui, ó. Passa um comboio. E o corpo é onde você vive. Então, quanto mais forte o seu corpo, mais útil você vai ser, mais disposto você vai ser. Aí você vai sentir vontade. Pare de assistir Netflix, diminua o tempo de série, de ficar só na série. Isso acaba. Cara, eu vou dizer pra vocês, fazia muito tempo que eu não me perdi, que eu não ficava realmente assim, fascinado com uma série. E nessa última semana, nesse último mês, mais nessa última semana, eu e minha namorada, a gente começou a assistir Suits. Não sei quem aqui já assistiu, se você já assistiu, comente aqui embaixo. Que série! Que série! A série é tão boa, fazia tempo que eu não ficava preso numa série. Só que a gente começou a perceber que a gente só tava, tipo, todo momento livre que a gente tinha de lazer, a gente queria ver série. Não, mas vamos ver série. Que a série tá boa. É legal, sim, você se entretém. Mas a gente começou a perceber que a gente
Em vez de programar o nosso sábado para poder ir numa praia, para poder ir num lago, para poder ir em algum outro local diferente, a gente começou a programar, tipo, ó, vamos assistir pelo menos 2 episódios no sábado. Vamos assistir pelo menos 2 episódios no sábado da série. E aí ontem a gente conversando, eu tive a consciência, eu falei, cara, alguma coisa tá errada. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, tipo, a gente tá se perdendo, a gente começou realmente, tipo, porque imagina, entre assistir uma série e jogar um jogo pra se divertir, começa a ficar só o passivo, a gente tem que sair do passivo, começar a fazer coisas ativas, porque senão tudo vai parecer que você não tem vontade, tipo, porque aí, se você só consome, tipo, eu tô assistindo série, você não precisa se esforçar. E o nosso corpo, ele não quer gastar energia. Então, como ele não quer gastar energia, ele vai querer ficar deitado assistindo série. Então, aí em vez de você assistir, ficar só consumindo, sendo passivo, começa a ser ativo. Tipo, não, vamos sair, vamos jogar um jogo, coisas que necessitam de energia, vamos no parque, vamos na praia. E tira a série, porque entre a série e um livro, você vai escolher a série. Entre a série e sair para ir na praia com os amigos, você vai escolher a série. Então tira essas facilidades da sua vida. Foque corpo, alma, tenha clareza mental, começa a entender sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, e assim a sua vida vai se conectar com esses 3 alinhados, um corpo bom, uma mentalidade clara e o espírito sabendo quem você é, para onde você vai, tendo princípios. Não tem jeito, a sua vida vai começar a andar, você vai viver mais em paz. Isso tudo sem precisar de dinheiro. Claro que a gente precisa, mas o foco não é esse, isso é consequência, ele vem com a vida. Então, é sobre isso. Se você gostou desse vídeo, comente aqui, eu quero saber a sua opinião, o que você achou, e compartilhe com aquela pessoa para a gente poder caminhar juntos nesse movimento de vida intencional, começar a viver uma vida intencional e sair do piloto automático. Chama uma pessoa para vir com você, bora pra cima!